Eu tenho o prazer de mostrar que esse belíssimo Wagner Borges, uma pessoa que eu conheci em 1989 e que foi fundamental na minha vida, na expansão da minha consciência, na busca da verdade. O Wagner é talvez o ser humano aqui no Brasil mais gabaritado para falar de determinados assuntos espirituais. E peço humildemente que prestem atenção, porque vale a pena. Seja qualquer que seja o tema, sempre vem sabedoria, vem algo que nem podia imaginar, que eu mesmo podia imaginar. Por quê? Porque é a verdade. E quem tem medo da verdade não terá nunca a condição de crescer como ser humano espiritualmente eleito. Então, escutem, é algo como sempre muito, muito interessante, importante, valioso e precioso. Muito obrigado. Pessoal, olá. Esse é o segundo programa Stum Pet sobre os animais. A gente tem um programa Stum, organizado pelo Sérgio Scabia, que é o diretor do site do Somos Todos Um, produção técnica do Jefferson, que está ali atrás da câmera com a gente. E aí, no programa Stum, que a gente tem vários, né, disponibilizados aí na internet, no YouTube, um dia a gente estava aqui fazendo um programa e aí vamos falar um pouquinho dos animais. Mas aí eu falei, olha, esse tema é muito vasto, vai dar muita pergunta, né? Um tema que muita gente se interessa. E aí surgiu a ideia ali de fazer um programa direcionado para a questão espiritual dos animais. Ou seja, não é um programa sobre os animais nesse sentido apenas aqui, num sentido que englobe questões de vida após a morte dos animais, experiências fora do corpo dos animais, chakras dos animais, ou seja, a temática com a qual a gente trabalha e onde nós podemos contribuir com alguns esclarecimentos. É claro que, por exemplo, um veterinário pode contribuir com o esclarecimento técnico dele na questão da saúde do animal. Então, programa de veterinários tem um monte. Agora, um programa abordando a parte espiritual, ele é necessário. E eu tomara que tenha um outro que fale desse tema também, deve ter, porque a internet tem tanta coisa que a gente não sabe tudo, né? Tudo que tem. Ou que surjam outros programas para que clareiem um pouquinho sobre isso. E como no programa anterior eu contei que lá na Rádio Mundial as pessoas pediam alguma coisa sobre animais também, a gente montou o programa, fizemos o piloto, onde eu esclareci alguns temas antes de começar a explicar a própria temática, né? E a repercussão que nós tivemos foi enorme. Um monte de perguntas, ou seja, nem sequer eu comecei a explicar as coisas, chakras, saídas do corpo dos animais, e vieram já muitas perguntas. Então, deixa primeiro nós chegarmos até o terceiro programa, por exemplo, de hoje, mais o próximo, para daí depois, nos próximos programas, eu vou juntar as perguntas feitas nos comentários do canal do YouTube, no Somos Todos Um, no Sol do Everest, a gente junta e traz e faz 1 ou 2 programas respondendo perguntas. Mas primeiro, deixa a gente colocar o conteúdo, explanar um pouquinho para depois. Perfeito. Então, quem fez perguntas, aguarda um pouquinho, tá? Perfeito. E aí, daqui a 2 ou 3 programas, a gente responde. Eu tinha planejado para hoje explicar a questão dos chakras dos animais, mas aí conversando com o Jefferson e com o Sérgio aqui, temos ainda algo a explicar antes, e tem 2 surpresas que eu só vou colocar daqui a pouquinho para vocês. Inclusive, o Sérgio nem sabia de uma delas, eu já contei, mas a outra ele não sabe ainda. Só o Jefferson que sabe das 2 surpresas. Tá? Bom, eu havia comentado no programa anterior que, por causa do meu cachorrinho, o Rama, aliás, a gente vai pegar o Rama daqui a pouco, no finalzinho a gente traz ele aqui, tá, Jefferson? Faz favor. Tinha comentado que o Rama chegando na minha vida, isso 8 anos atrás, me fez ver a questão dos animais também. Então, um dia, eu estava deitado, o Rama devia ter uns 4, 5 meses, né? Eu deitado, virado para o lado, para a parede, e, é claro, o armário, o guarda-roupa atrás e a porta de saída do quarto. Eu moro sozinho, moramos eu e o Rama. O Rama dorme comigo, do lado esquerdo da cama. Ele gosta, quando está frio, ele encosta igual uma criança. Assim, é só eu e ele, é como um filho para mim, não é apenas um animal de estimação. É meu parceirinho. Só mudou, né? Bom, eu estou virado para a parede,
Quando eu desperto de madrugada com aquele sintoma clássico de catalepsia projetiva, sem conseguir me mexer. Travado. Tentei abrir os olhos, não consegui. Aquela sensação clássica de paralisia noturna, que eu, acostumado desde a adolescência a ter saídas do corpo, quando ocorre esse estado alterado de consciência, fiquei quietinho e fiquei esperando, porque para mim esses momentos de paralisia me antecedem as saídas do corpo. É só ficar tranquilo, quietinho e não tentar se mexer. De repente eu senti que entra uma presença no quarto, Sérgio. Um mentor? Não sabia ainda o que era. Eu estou aqui virado para a parede e eu sinto que lá na porta entra alguém e fica do lado da cama me observando. Nessa hora, se eu virar e olhar, eu não vou enxergar nada, porque se é um ser extrafísico, ele não rebate luz nesse plano. Os nossos olhos só podem captar os impulsos luminosos que se refletem nos objetos, e os nossos olhos captam esses fótons refletidos e o cérebro decodifica as imagens, é o ato de ver. Então, para ver, você precisa estar com os olhos abertos. O que acontece? Se tem um espírito desencarnado aqui, você não irá vê-lo, ele não rebate luz nesse plano. Então, deitado de olhos fechados, se eu me viro e olho para lá para ver alguma coisa, eu não vou ver nada. Então, qual é o lance? Fiquei quietinho e procurei mentalmente, pela clarividência, perceber numa visão praticamente quadridimensional, 360 graus, mentalmente perceber. Nesse momento que muita gente falha ao virar para ver se tem alguém no quarto, alguém físico, e alguém extrafísico, né? Pois bem, fiquei quietinho e comecei a ver pela parte de trás da minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu via a parede aqui, via dos lados, tudo ao mesmo tempo. Esse ser estava do lado da cama, tinha 1,40 m, 1,50 m no máximo, era baixo, vestindo um manto azul cobalto, lindo, né? Um manto, um capuz azul cobalto e um cajado na mão, cajado de madeira. Ele fez assim com o capuz e eu vi o rosto dele claramente. Sérgio, ele era uma entidade em que o rosto dele mesclava um rosto quase humano, mas mesclado com o rosto do cão Yorkshire, que é a raça do Rama. Ele era um ímpar, parecia um lobisomem do bem, mas o gentil, sabe? E aí eu entendi claramente a questão que o ocultismo sempre falou dos guardiões das espécies, os espíritos da natureza, sabe? Aquilo do Oriente, dos devas, que são seres que controlam a natureza, e os guardiões e elementais. A Umbanda vem falando nisso há um tempão, e eu então estava vendo aquilo que eu categorizaria como um guardião extrafísico da espécie dos Yorkshires, especificamente. Por isso ele está plasmado com o rosto daquela espécie, mas se vê que ele é um híbrido entre o animal e o ser humano. Categorizaria como espírito da natureza ou elemental em algumas áreas? Não sei, eu evito de rotular, porque eu acho isso o de menos. O importante é o conteúdo do que ele me passou. Eu sentia dele uma atmosfera amistosa, positiva, tranquila, bem tranquila, e aí mentalmente ele se comunicou comigo. O que acontece? A comunicação telepática dele não era uma telepatia humana em que há um diálogo mental. Era como se fosse um zumbido, Sérgio, uma coisa de estática, né? Lembra do Guerra nas Estrelas, os Ewoks? Sim. Não é que exatamente, mas vinha mentalmente. Não confundir isso com o zumbido que a gente sente às vezes, antecedendo uma saída do corpo, que são ruídos intracranianos, por causa da ativação da glândula pineal no centro da cabeça e o chakra coronário. Não, esse era um zumbido que vinha dele, mas era uma espécie de comunicação, mente a mente, e eu entendia tudo, a minha mente convertia aquilo em entendimento, e imagens que vinham junto. Ele se identificou como um guardião da espécie dos Yorkshires, que ele cuidaria da evolução desses seres, e que ele então mostraria para mim como é que era o plano extrafísico onde os Yorkshires ficam quando não estão dentro do corpo, né? E um detalhe, eu antes de deitar, eu tinha feito uma prece, ergui o pensamento e pedi, olha, mentores aí da luz, seres espirituais elevados, por favor, eu estou agora com esse cãozinho aqui que é como um filho para mim, e eu gostaria de ver alguma coisa sobre a vida após a morte dos animais, para que eu possa lá na rádio falar alguma coisa sobre isso e apaziguar os que perderam o seu animal de estimação. E aí eles me atenderam e mandaram esse serzinho, né? Sérgio, ele então falou assim, eu vou mostrar para você, mas não havia essa linguagem, era tudo. Ele abriu assim com as mãos um portal na frente dele, e eu estou deitado, virado para a parede, eu via por clarividência por trás. Nessa espécie de portal circular, eu vi um ambiente, tinha milhares de cães Yorkshires, latindo pra caramba. Tudo em harmonia? Não, na natureza, é como se estivesse na natureza, tudo brabo, bem brabo, rosnando e tal, e latindo entre eles, a milhares deles, né?
E aí ele falou assim, quando eu digo falou, é forma de expressão, comunicou para mim assim, Que bom. esse é o plano da onde eles vêm, um lugar extrafísico onde só tem princípios espirituais que estão nessa fase de evolução da raça Yorkshire. E esse é um ambiente bem violento para o ser humano, não é uma energia que o ser humano possa lidar, porque é uma energia do reino animal mais primitivo, são eles na natureza, né? Então não posso deixar que você veja por muito tempo que é muito grosso, é muito violento, mas não é o violento do ego do homem, violento da natureza, porque a natureza é violenta. Você vê um tigre matar uma gazela, é violenta, mas é a cadeia alimentar na natureza, e isso é do jogo, né? Então não vou dizer que o tigre é ruim e a gazela é do bem, só porque o tigre devorou a gazela para sobreviver. Isso é da natureza, tá? Ele então fechou o portal e continuou se comunicando comigo e falou assim: eu vou mostrar para você agora a chave dessa questão animal. O animal na natureza, ele é presa ou predador. Claro. Então ele se dá melhor com os da espécie dele, onde ele manifesta carinho. Quando ele vai viver junto com o ser humano, ele começa a manifestar um carinho por alguém que não é da espécie dele. Então abre-se nele o chakra cardíaco. E aí eu entendi claramente, porque no animal, o chakra umbilical, o chakra sexual e da base são por instinto, comida, reprodução e sono. Então aqui o chakra cardíaco é onde manifesta um sentimento que começa a transcender. Esse sentimento no animal, inicialmente, só está para aqueles da espécie dele, do grupo dele. Fora isso, é preso ao predador. Quando ele vem conviver com o ser humano, se o ser humano o trata bem, cuida direitinho, isso desperta uma afetividade nele por um ser de outra espécie. Se torna amoroso. E se torna mais amoroso, menos instintivo. É claro que ele mantém o instinto animal, mas não aquele instinto que eu estava vendo primitivo. Que bom. Conclusão, a presença do ser humano de forma sadia na vida do animal acelera a evolução dele, porque desperta o chakra cardíaco dele. Certeza. Em contrapartida, Sérgio, Certeza. a presença do animal para o ser humano também desperta um sentimento no ser humano, são tão bonitos, né, são tão que acaba ternuroso, tão... colaborando na evolução do ser humano, ou seja, é bom para ambos. Quando essa relação é bacana, quando o ser humano trata direitinho o animal, né, dá o cuidado necessário, dá atenção, trata como um membro da família, nesse sentido, ajuda a evolução dos dois. Então havia claramente uma diferença entre o animal vivendo com o ser humano e o animal na natureza, mostrando que havia uma evolução nisso. Então, quando o animal desencarna na natureza, ele passa para o meio comum onde ele está, e a reencarnação dele é muito rápida. Porque não há muito o que elaborar entre uma vida e a outra, não há uma mente consciente, então ela é muito rápida. Vocês vão ver vários autores de áreas espirituais diferentes confirmando isso. Entretanto, aquele guardião ali me disse o seguinte: quando eles passam a conviver com o ser humano, o processo de desencarne e o tempo do lado de lá muda, porque ele acostumou a viver com o ser humano. Não dá para ele retornar para o nicho original dele, que já a essa altura para ele é atrasado. Ele tem que ter ser humano perto agora, ele acostumou, porque ele sobrevive à morte, passa para o lado de lá. Cadê o ser humano agora para ele interagir? Então, da mesma forma que existem cuidadores de animais aqui, existem os cuidadores de animais do lado de lá, notadamente esses mais domésticos. É claro que existem outros seres cuidando da evolução maior de todas as espécies, mas eu estou focando mais na experiência que eu tive, essa do cachorro, do Yorkshire, para ficar uma coisa mais mais próxima, que eu possa dar o exemplo, né? E aí ele explicou que o período extrafísico do animal se prolonga, porque agora ele está em contato com outros seres humanos e eles vivem às vezes em fazendas do lado de lá, com outros animais da mesma espécie que também viveram junto com seres humanos, e humanos desencarnados cuidando deles. Por incrível que pareça, esse ser me falou isso. Aí eu entendi claramente que eu estava com um serzinho da natureza ali, e que não é apenas uma relação minha com ele, eu sou responsável pela evolução dele, com a forma que eu trato ele. Filho. E ao mesmo tempo, a contrapartida afetiva que ele me dá também me ajuda a me sentir humano, a me dar condições de melhorar como ser humano, no trato com alguém que não é humano, mas que é quase que humano, é um filho da gente. Então, a partir dessa experiência, Sérgio, isso me marcou profundamente, porque ele foi e falou assim: não é muito comum o contato nosso com seres humanos, desses guardiões. Então você fica com essa informação que eu te passei e trabalha em cima disso e desenvolve alguma coisa. E aí fez um gesto com as mãos, sumiu, foi embora. Aí eu retornei ao movimento, estava totalmente consciente, sentei na cama,
me restava fazer carinho no Rama depois de uma experiência dessa. Então, ele me chamou a atenção de que o animal no contexto doméstico não é igual no contexto da natureza. Agora, óbvio, entendam bem. O próprio gato também, de casa, doméstico, e o gato de rua. Estou diferenciando bem uma coisa da outra. O animal na natureza e o animal com contato com o ser humano em algumas vidas. Às vezes até isolado. Alguns autores clássicos de áreas espirituais sempre falaram que a reencarnação deles era rápido, que o animal não tinha consciência. Isso considerando o animal na natureza. E agora tem que considerar o animal junto com o ser humano, o doméstico. Que foi transformado pela presença. Exato, é diferente o contexto. Né? Deixa eu contar outra coisa. Eu tive uma visão, uns 2 anos atrás, o gato se chamava Malhado. Malhado. Era uma fazenda. Esse gato era um casal e uma filha, e esse gato foi picado por uma cobra no quintal da casa, na fazenda. E aí já encontraram o animal, já nas últimas, o pai entrou na casa com o animal no colo, já o animal morrendo, a criança chorando, porque o animal estava indo embora, a mãe também chorando, e o animal morreu nos braços dele, envenenado por uma serpente. Eles mataram a serpente depois, porque corria perigo ali a família com uma serpente ali. Bom, ele foi e enterrou o gato atrás de uma árvore, num terreno que tinha ali, porque ele achava que o gato era de casa, eu vou enterrar no terreno da fazenda. Isso me foi mostrado, tá? De tardezinho, enquanto estava rolando. Algumas horas passaram, quando foi de noite, a clarividência abriu, os mentores estavam direcionando. De noitezinha, o que eu vi? Um mentor espiritual com os gatos no braço. Segurando, passou perto da menina, passou perto, quer dizer, segurando o gato no colo, o gato normal, porque o gato não tem noção se está encarnado ou desencarnado, está ali, né? E aí eu vi ele abrir um portal e atravessar com o gato para o lado de lá, tudo isso por clarividência. E aí ele chegou num ambiente extrafísico que lembrava uma fazenda. Dentro de um espaço da fazenda tinha centenas de gatos desencarnados, só gato. Tudo gato desencarnado em condições domésticas. Ele largou o gato lá, o gato saiu contente lá, não está nem lembrando dos humanos que eram donos dele aqui. É claro que ficou aqui o sofrimento da criança e do casal. Aí eu vi esse mentor fechar o portal, o gato ficou contente lá. Fechou, voltou e deu um passe na criança, a criança dormiu, deu um passe no casal, o casal acalmou. Sério? Você tem uma ideia, me mostraram isso para eu poder falar. O gato não foi desencarnado para o ambiente natural da floresta. Era uma fazenda só de gatos. Um local extrafísico, onde tem cuidadores de gatos, e eles estavam lá e a reencarnação deles não era, eles iriam passar um tempinho ali. Outra coisa, em condições, certas condições, dependendo, assim, se isso seja produtivo ou não para a evolução dos seres, o animal desencarna e os mentores mantêm ele lá sem deixar de descer. O dono desencarna e vai continuar com o animal na relação dele do lado de lá. É claro que não vai ser para sempre, porque o animal vai ter que descer uma hora, ou o dono tem que descer. Mas às vezes a relação do animal com o dono se estende após a morte por um tempo. Mas não pode existir apego nas relações, porque a natureza acaba reciclando tudo e um dos dois ou os dois podem descer, se encontrar aqui ou não. Então, me perguntam muito se a gente pode encontrar um animal desencarnado. Pode, durante as saídas do corpo, durante o sono, ou os mentores trazendo o animal para brincar com a gente, né? Esse tipo de coisa. Mas entenda, pode ser que você passe por lá de lá e o bichinho já tenha descido, seja inclusive um animal de outra pessoa. Tem que aceitar isso, gente, tá? É do jogo, é da natureza. Em outros casos, pode até ficar junto, dependendo da produtividade evolutiva dessa relação entre as pessoas. Outra coisa importante, acontece em muitos casos o condicionamento do animal de estar muito junto com o dono. Você vê, o Rama adora ir para a rua, mas quando eu retorno, ele está doido para voltar para casa, é o território dele. Claro. Né? O cachorro nesse aspecto é diferente do gato, né? O cachorro é mais dependente do dono do que o gato. O gato fica 2, 3 dias sem o dono. O cachorro precisa dessa interação, senão ele deprime. Então, o que acontece? O animal desencarna. Ele pode ficar sofrendo do lado de lá a abstinência da companhia do dono, como ele ficaria aqui. Os mentores vêm e deixam ele no duplo da casa durante 1, 2 meses. No duplo? Ali, no duplo da casa. Duplo. No duplo, na parte astral da casa. O animal brinca, roda para lá, ele não tem noção se está encarnado ou desencarnado, ele chega perto do dono, para ele é importante o dono estar perto, mesmo que o dono não veja, e aí lentamente eles vão levando, traz de novo, leva até lentamente quebrar o condicionamento do animal, aí até que ele fique muito bem com outros animais do lado de lá, e aí já nem liga mais para o dono. É claro que se vê, vai lembrar, mas é importante quebrar esse condicionamento para que ele possa também seguir. Outra coisa, a minha amiga Elaine,
e o Paulo, um casal de amigos meus, mas ele ficava mais com a Elaine. Tem um cãozinho deles, qual era o nome do cachorrinho agora? Você não lembra não, né, Jefferson? O nome do cachorrinho era Léo, lembrei, o Léo. O cachorrinho desencarnou com 17 anos, nos últimos aninhos de vida, teve vários problemas de saúde, e a Elaine grudada com ele, né? Filho dela. Bom, o Léo desencarnou. E eu pensei, poxa, eu como médium, poxa, é minha amigona, eu vou tentar fazer alguma coisa. Como é que eu vou localizar um animal do lado de lá? Não funciona assim. Até para um ser humano que você tenta procurar, não funciona dessa parte, é de lá para cá, não é daqui para lá. E eu não mando em nada, quero achar alguém, não tem esse poder, né? Eu apenas, o plano espiritual me mostra, eu vejo. Se eles não mostrarem, pode ser que eu veja ou não, mas não garanto nada para ninguém, e nem tem como ficar buscando familiar dos outros do lado de lá, que eu nem conheço. Às vezes para localizar um familiar meu, eu não consegui, tá? Então não tem como, quanto mais um animal. Os dias se passaram, né? E os mentores espirituais muito legais, né, Sérgio? Esses são os santos, os santos numa das saídas do corpo, eu acordei paralisado, a minha aura toda inflada, me senti pairando por sobre o corpo, espiritualmente, e aí abriu-se um portal. Quer dizer, por este portal eu vi um ambiente que não era no meu quarto, mas no plano extrafísico. Um lugar como se fosse sabe, nas creches, as salas onde crianças brincam, sim, toda decorada com coisa de criança, bolinhas coloridas e coisinha. Era um ambiente parecendo para criança, só que só tinha cachorro desencarnado ali dentro, brincando com bolinhas coloridas. E detalhe, eles flutuavam, flutuavam no ar. Corpo espiritual não sofre ação da gravidade. E eles têm o corpo espiritual já desenvolvido. São mamíferos desencarnados. Então, era um ambiente, lá estava o Léo, flutuando, renovada, a aparência dele parecia mais jovem, totalmente saudável. Está nem lembrando da Elaine, feliz da vida com os cachorrinhos, todos desencarnados da espécie dele, em outros lares ao longo do mundo. Um ambiente do lado de lá de reposição após a vida para os animais domésticos. Fabuloso. É fantástico poder contar isso. É claro que na natureza o contexto é muito outro. E eu também vi outro dia, um rapaz mandou um e-mail para mim e ele narrava o seguinte: olha, você disse que os mamíferos têm um corpo astral desenvolvido, dá para ver, e que não dá para ver uma pulga do lado de lá, né? E ele me contou o seguinte, que ele teve que exterminar umas baratas que estavam infestando a casa dele. Ele foi lá e tacou veneno e matou. E aí ele se viu fora do corpo, e ele viu um monte de baratas saindo dele, em cima dele. E que outra vez ele matou um rato em casa, e depois ele viu ratos saindo dele e falou assim: será que porque eu matei alguns deles, os outros vieram do lado de lá e me pegaram? Você disse que ele não tinha... Está claro que isso é a autoculpa dele em relação a ter matado uma espécie, barata ou rato, e isso estava saindo como formas mentais da culpa dele. Até o Jefferson que trabalha com isso pode explicar muito melhor. Gente, eu nunca vi uma pulga desencarnada, mas já vi cachorro, gato, cavalo, né? É diferente, o mamífero já está desenvolvido, estruturado, só não tem pensamento ainda, mas emoção eles apresentam. Então, esse tipo de relato mostra como é importante estar passando essas questões em público. Outro detalhe importante, o animal, quando desce para encarnar, ele sofre as ações do meio ambiente, como o ser humano. O animal pode adoecer. Aí alguém fala assim: por que o animal adoece? Porque ele está encarnado. Simplesmente isso. Aí alguém fala: o cachorro tem câncer. Mas eu já li dizendo que o câncer é um problema emocional do ser humano ou de outra vida. Por que o cachorro está purgando um câncer? O que ele fez em outra vida? Nada. Nós, ao estarmos encarnados, estamos sujeitos a diversas coisas. Você pode ter um câncer enquanto ser humano desenvolvido por emoção tua pesada, como pode ser uma consequência de coisas de vida passada, como pode ser simplesmente do jogo do meio, a forma que foi escolhida espiritualmente antes de você descer, para você partir e aprender algo com aquela lição. O animal também passa isso, como o animal pode ficar gripado, um animal pode ter diabetes, hipertensão. Isto é do meio, limitação do corpo físico. O animal está sujeito ao prazer e à dor. Agora, é claro, enquanto na natureza, ele pode ter prazer num ato sexual, numa parceria com alguém da sua espécie, como pode morrer adentadas por um predador pegando ele e morrer com dores terríveis. Isso é da natureza. Porque muita gente fala: por que o animal sofre? Gente, vamos ser mais objetivos. Do mesmo jeito que o ser humano sofre, só porque está encarnado.
Tá? E aqui é o plano onde a gente tem que aprender as coisas. O animal também passa. Não se preocupa muito com isso. Se preocupa como é que você lida com a dor do animal, do outro e a sua. O que você pode fazer para ajudar evolutivamente? Sabe? Faz sua parte. Entenda, isso aqui é um contexto com 7 bilhões de outras pessoas encarnadas, bilhões de outros animais, e estamos no jogo da evolução. Eu não estou falando da violência do ser humano para o animal, que aí é uma outra história. Eu estou falando que o animal sente dor só por estar encaixado. Eu não tenho como responder para vocês aqui no programa por que o animal sente dor. Tá? Essa pergunta, quem pode responder é o Criador. Tá? Porque quem mandou criar esse sistema do jeito que é. Eu só estou explicando que o animal sobrevive após a morte. Eu não tenho como explicar um monte de coisa. Por que o animal sobe? Por que o leão come a gazela? O programa é para outra coisa, é para clarear a parte espiritual, porque isso me parece óbvio, a natureza, o jogo dela, tudo que nasce morre, sabe? Tudo faz parte, né? E o animal desencarna, não morre. Existem muitas questões que a gente vai abordar no programa, mas nós estamos pontuando algumas coisas. No próximo programa, eu vou passar para vocês uma pequena aula sobre chakras, introduzindo os chakras dos animais. Depois, no quarto programa, a gente começa a responder as perguntas, tá bom? Agora, 2 surpresas, gente. Passa as 2 hoje ou deixa uma para o próximo? O Jefferson é cruel, ele fica assim, passa uma só. Ou passa as 2, Sérgio? Bom, a primeira surpresa, eu contei para o Sérgio aqui antes, o Jefferson já sabia. Ao longo dos anos, eu escrevi muitas dessas experiências que eu passei vendo animais do lado de lá. Eu agrupei esses textos numa espécie de apostila grande, e o meu amigo Dalton Rock, que é do Rio de Janeiro e mora em Curitiba, tem um trabalho muito legal no site consciencial.org.br, com muita coisa legal lá. Pedi ao Dalton para transformar isso num e-book sobre os animais. Vai se chamar Stumpet. O Léo vai fazer uma capa para a gente. Tá? Esse e-book nós vamos colocar disponibilizados gratuitamente para vocês baixarem, só com textos de vida após a morte dos animais. Depois, um segundo volume, com o passar dos meses. Aguarde um pouquinho, porque dá trabalho para fazer isso. Eu falei com o Dalton tem alguns dias, até montar esse e-book. Vai levar uns 2 meses até ficar direitinho. O Sérgio vai fazer o prefácio, vai ser uma capa, vai ser um livro. Só que é disponibilizado em e-book gratuitamente para vocês poderem baixar. Pode espalhar o link para todo mundo baixar. É uma das formas de colaborar com o tema. Fabuloso. E a segunda, vamos ter que revelar agora, porque... Deixa para o próximo? Deixa para o próximo? Tá bom, o Jefferson Cruel quer que a outra surpresa... Paciência. Venha para o próximo. Tá. Tinha o Rama para chamar. Pega o Rama lá para mim, o Jefferson. Gente, enquanto o Jefferson vai pegar o Rama para mim, e aqui a gravação vai ser bem dinâmica, a gente faz assim, de forma bem natural. Eu quero agradecer para vocês a expressiva audiência que vocês deram para o primeiro programa, a quantidade de acessos enorme, né, Sérgio, que nós tivemos no YouTube, no Somos Todos Um e também no canal do Sol do Everest. Muita gente gostando de ter uma abordagem dessa, e eu peço a vocês que, se souberem de outros sites que tem uma abordagem mais espiritual da questão dos animais, manda o link aqui para nós, que aí eu vou dar uma olhada. Se eu ver que tem profundidade, é coisa séria, legal, eu dou a dica do link para vocês aqui, e também imagens de animais legais, ou algum texto legal, alguma dica de outras coisas que vocês passarem para cá. Tudo que a gente puder ver que é sério e legal e que contribui aqui, a gente vai tentar divulgar. Aqui está o meu filho, o Rama. Cadê o beijinho do Sérgio? Cadê o beijinho do pai? Esse é o famoso. Dá beijo. É que ele está ansioso, que ele estava preso ali numa salinha. Tá bom. Esse é o Rama, pessoal, meu filho, caçula, tem 8 anos, um Yorkshire, tamanho grande, gosta de brincar, é um grude com o papai. Vem aqui em todas as aulas de PPB, assiste palestra, assiste curso, escuta música com o pai. Amor puro. E é esta criaturinha aqui que eu vou contar no próximo programa, sobre as saídas do corpo em que eu vi ele, a bronca que eu tomei de um espírito, porque eu tinha dado sorvete para ele. Até isso tem, me lembro disso no próximo programa. Sério, né? É sério. A gente vai falar também, passar o endereço do abrigo de animais que a gente ajuda. Tá assim, gente, esse é apenas o segundo programa. Estamos fazendo ele mais no improviso assim inicialmente, para ser uma coisa bem próxima, bem legal. E no próximo programa não, eu vou entrar com uma abordagem bem técnica, chakras, posicionar os chakras dos animais, o corpo astral dos animais. Aí sim, a gente vai começar a fazer como uma pequena aula para ajudar. Esses 2 primeiros programas foram, na verdade, só para a gente
deixar no ar que tem essas possibilidades espirituais em relação a essas criaturinhas. Na hora que esse cara for embora, eu sei que ele não vai estar morto como ninguém, vai estar do lado de lá. Tem que aceitar isso, faz parte do jogo. Eles têm um ciclo de vida menor do que o nosso, é normal, e às vezes a gente vai embora antes deles, né? O importante, gente, no período que você tiver com eles aqui, faz a sua parte. Trata bem, alimenta bem, sabe, não abandona o animal porque ele ficou doente ou velhinho. Vai até o último instante com ele. Você é responsável pela evolução do animal que você tem em casa. Se não tiver responsabilidade, não adote um animal, tá? Porque você é responsável até o último instante. Porque o pessoal não quer gastar dinheiro porque o animal ficou velhinho, vai demandar despesa, vai causar perda na família quando ele for embora. Perder um animal, por exemplo, outro dia me perguntam, por que os animais se perdem? Gente, o animal se perde, ele dispara, é extinto. Então, o que você faz? A coleira mais forte, presta mais atenção quando for passear com ele. Sabe? Assim, fica de olho, como você fica de olho numa criança pequena. O problema é que o pessoal trata o animal como animal. Ah, vou dar uma voltinha. Não, é igual criança pequena. Se bobear, ele sai correndo, né? Faz besteira, porque não tem a maturidade de um adulto, de uma pessoa para isso, né? E trata direitinho, segue o que o veterinário recomendar, tá? Eutanásia dos animais eu falei no outro programa. Se precisar, orientar pelo profissional de saúde, faça, peça uma segunda opinião para ver se é aquilo mesmo. Não tem autoculpa, você tem que tomar essa decisão. É igual a mesma decisão que a gente tem que tomar em relação ao familiar que vai operar, você tem que assinar a decisão e vai. O animal às vezes tem que passar uma cirurgia, ele pode morrer durante a cirurgia como um ser humano. Gente, é do jogo. O importante é o tempo que você tem com ele, como é que você lida com ele. Depois que passar, tem guardiões da espécie dele que vão cuidar dele. E lá na frente pode ser que você encontre ele desça, você encontre ele em outra forma, sabe? Pode ser que você encontre ele do lado de lá. Você quer encarne homem, o ser humano também? Oi? Não. Por exemplo, eu vou falar isso no próximo programa. Não tem como um ser humano descer como animal, seria contra-evolutivo. E o animal vai ser sempre animal ao longo da eternidade inteira, certo? Ou ele vai evoluindo? Então, não, vai evoluindo. Então vai evoluindo. Se ele vai evoluindo, ele vai chegar em que condição? Aguardem, no próximo programa, não percam, a gente passa a resposta, porque o programa tem um tempo limite ali, tá? E aí no próximo programa a gente retoma, sempre lembrando, gente, não há verdade absoluta em nada do que a gente está passando, é uma visão a partir das saídas do corpo que eu tenho, me sentindo a responsabilidade de clarear um pouquinho essas questões sem estar ligado à religião ou doutrina nenhuma. E por favor, não me mandem e-mails assim, na minha doutrina dizem que isso é problema seu e da sua doutrina. Eu estou falando em aberto, eu não estou falando da doutrina X ou Y. E é claro, no conjunto tem coisas na teosofia, no ocultismo, no espiritismo, cada um com uma abordagem diferente. O que eu faço? Eu puxo as melhores abordagens e passo com o que eu estou vendo, mas nenhuma tem verdade absoluta. E às vezes alguém está preso a uma área só e acha que aquela área domina o conhecimento do mundo inteiro sobre aquilo. Mas e nada, a visão é libertador. A visão aqui é aberta. Então você a gente liberta as pessoas. A opinião X de um autor tal, a opinião dele, como aqui a nossa é essa, só que aquela está mais aberta, tentando somar o que a gente está vendo, agora embasando com o que outros também estão vendo. Milhares de pessoas veem animais desencarnados. Aí me chega alguém e fala assim, porque na minha doutrina disseram que o animal reencarna instantaneamente. Tá? E esses animais que milhares de pessoas estão vendo, é o quê? Tá? Então, não é daquele jeito como está sendo falado ali na tal doutrina, seja ela qual for. Então, gente, sempre de forma aberta, sem ter verdade absoluta, tentando só passar o que a gente está vendo. E lembra, o objetivo é dar uma forcinha para quem perdeu o animal, para que entenda melhor e se sinta mais em paz, e ajudar quem tem o animal a tratar melhor, né? Porque se não ajudar nisso, não vai adiantar nada. E eles são muito importantes na vida da gente. São e nossos, adotar outro eventualmente também. São nossos parceirinhos de evolução, adotar outro, desde que não seja para compensar a partida do antigo. Esse é um erro comum. Eu tenho visto isso. A pessoa fala assim, vou pegar outro animal porque o meu morreu. Interação com o animal. Isso, pega um animal para dar chance de outro ser da natureza interagir com você, mas numa nova fase e não espelhando no anterior. Porque esse animal novo, a condição é diferente, mesmo que ele seja o mesmo, em alguns casos, mas a condição é outra. Então, o importante sempre é como você trata esses bichinhos, tá? E a responsabilidade que Deus te deu de você ter uma coisinha dessa perto. É uma honra ter uma criaturinha dessa perto, né, Rama? Me ensinou muita coisa. Você não imagina, se eu começar a escrever, sim, os seus caras, né? E eu aqui com esse cara aqui, eu agradeço muito quem botou ele aqui na minha jornada, né, Rama?
Tá bom? Então tá, gente. Até o próximo programa. Tudo de bom para vocês.